Capítulo 1. Pela graça de Deus. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de obras. 2 Coríntios 9:8. O voto do desbravador é uma promessa que você faz a Deus no íntimo do coração. Lembra-se de quantas vezes já repetiu esse voto junto à fogueira de um acampamento de verão ou em alguma reunião dos bravadores, na escola? Embora nessas ocasiões houvesse outras pessoas que também participaram do mesmo ato, a verdade é que o voto do desbravador é pessoal, é feito por você mesmo. E fazê-lo é o mesmo que dizer o seguinte: pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei o servo de Deus e amigo de todos. Ao fazer esse voto, lembre-se de que tanto você como seu Pai Celestial estão de acordo com o tipo de vida que você deseja viver e com o tipo de pessoa que quer ser. Esse voto é a afirmação do propósito que você tem de, pela graça de Deus, ter sucesso na vida. Ele é a maneira que você usa para dizer a Deus que está disposto a viver uma vida cristã. Existem duas maneiras de viver a vida. Ou a gente passa por ela se lembrando de Deus, ou a gente passa por ela se esquecendo dele. Aceitando o voto e a lei do desbravador, você demonstra que pretende colocar Deus acima de tudo na vida, tanto nos pensamentos como nos planos. Desde que o mundo começou, tanto as pessoas boas como as más vivem fazendo promessas. E Deus também as fez. A Bíblia está cheia de promessas que nos ajudam a vencer a batalha da vida, e há centenas delas entre as duas capas da Sagrada Escritura. Deus sempre cumpre suas promessas, mas os homens não são tão fiéis quanto ele no cumprimento das que fazem. Talvez você mesmo já tenha quebrado alguma promessa e depois se arrependido muito. Por que as pessoas procedem desta maneira? Por que não fazem de Jesus sua força e por que não confiam na sua graça? Talvez porque não confiem muito nele e porque não estejam bem convertidas. A graça de Deus nos dá a força de que precisamos para que nossas promessas humanas sejam confiáveis, e disso falaremos mais tarde nesse capítulo. Recapitulemos durante alguns minutos as experiências pelas quais passaram vários personagens bíblicos que fizeram promessas a Deus. Jacó prometeu a Deus entregar o dízimo de tudo o que viesse a receber, se ele o abençoasse e o protegesse na viagem que estava fazendo, e se o trouxesse de volta, seguro, para a casa do pai. Tanto quanto sabíamos, ele cumpriu fielmente essa promessa e entregou sempre o seu dízimo. Ananias e Safira prometeram que dariam todo o produto da venda de uma propriedade que tinham. Mas, feito o negócio, ficaram com parte do dinheiro para si. Faltaram com a palavra. 3 meses depois de terem deixado o Egito, os filhos de Israel chegaram ao Monte Sinai e lá, quando Deus lhe deu os 10 mandamentos, todos foram unânimes em prometer, dizendo: tudo o que o Senhor falou, faremos. No entanto, apenas poucos dias depois, trouxeram suas joias para que elas fossem feitas um bezerro de ouro, diante do qual se ajoelharam em adoração. Sem dúvida, isso foi uma flagrante violação do voto que tinha feito a Deus. É natural que vocês estejam curiosos para saber por que razão os filhos de Israel quebraram a lei de Deus tão depressa, e por que adoraram um bezerro de ouro, e por que em tão poucas semanas se degeneraram tanto a ponto de deixarem de ser uma nação que professava servir a Deus para serem uma nação idólatra, como qualquer outra das que o cercavam. Por quê? Conhece você algum cristão que já fez o mesmo? E você? Já fez algo parecido? Os que vivem uma vida cristã e cumprem as promessas que fizeram a Deus sabem que Israel falou e pecou por causa de sua ignorância e descrença. Ignoravam a própria fraqueza moral e não criam no poder que Deus tinha para salvá-los. Israel passou por muitas provações antes de aprender a confiar em Deus e apoiar-se nele e obedecer sua palavra. No Salmo 106 e 107, o rei Davi, o suave cantor de Israel, relembra as falhas de Israel na manutenção das promessas feitas a Deus e fala não só do perdão gracioso que lhe foi oferecido, mas também dos poderosos atos praticados por Deus para salvá-los. Quem é sábio? Escreveu Davi. Atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor.
Salmo 107:43. Através de dolorosas experiências pessoais, Davi também aprendeu como a humanidade é frágil. No momento de fraqueza, quando sua confiança em Deus falhou, tornou-se ele mesmo culpado de adultério e de assassinato. Depois arrependeu-se profundamente. Suplicou a Deus: Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Salmo 6, de 2 a 4. Pense no impossível Pedro, um dos discípulos de Jesus, e lembre-se de como tentou andar sobre as ondas tempestuosas do mar da Galileia. Ele foi capaz de fazer o que desejava, enquanto tinha seus olhos fixos no poderoso Jesus, mas começou a afundar quando pensou no grande ato que estava praticando e quando percebeu que os ventos eram fortes e que as águas eram brávias. Sentiu-se desamparado e gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu para ele seus braços e arrancou o pobre Pedro daquelas águas furiosas. Considerando tudo isso, você pode ver que, a menos que nos apoiemos firmemente no Senhor, cairemos nas águas do mar da vida e afundaremos. Jesus é a fonte de toda a bondade e justiça. Contudo, bem posso imaginar alguns juvenis dizerem para si mesmo: mas o século XXI é diferente dos tempos bíblicos e hoje temos mais experiências e mais recursos para cumprir nossas promessas do que tinha o antigo Israel. Hoje vivemos na idade do poder. Que pensa você disto? A verdade é que nos dias atuais precisamos ainda mais do poder de Deus do que os homens e mulheres famosos da Bíblia em suas épocas. É certo que neste século XXI estamos na era da força e do poder multiplicado. Passamos da era da máquina que faz o trabalho do homem para a da eletrônica, que quase pensa pelo homem. Hoje convivemos com o avião a jato, com os mísseis e engenhos espaciais que dominam as atividades humanas, e chegamos na era atômica. A era nuclear aí está. A era espacial chegou, e a próxima será a Idade de Ouro, aquela em que Jesus será o Rei dos Reis. Não há dúvida alguma de que o homem de hoje tem mais poder mecânico à sua disposição do que tinha os filhos de Israel, mas a excelência do poder da bondade ainda está somente com Deus. Hoje dispomos de grandes recursos para levar a cabo nossas melhores resoluções, mas só poderemos usar plenamente se buscarmos o poder de Deus. Todos os mísseis do mundo não têm força suficiente para fazer de você uma pessoa boa durante um dia sequer. Todos, porém, podemos manter as promessas que fazemos a Deus se nos deixarmos transformar pela sua maravilhosa graça. Tudo isso é o que acontece quando fazemos o voto do desbravador e dizemos: pela graça de Deus serei. Porque é pela graça de Deus que recebemos o poder que precisamos. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, costumava dizer o seguinte para seus auxiliares de laboratório: existe um modo melhor de fazer isto, descubra-o. Edison foi um dos homens mais perspicazes que já viveram. Costumava ser chamado de o feiticeiro de Menlo Park. O mundo jamais conheceu um inventor igual a ele. Vivia sempre buscando um filamento melhor para a lâmpada que inventara, um aperfeiçoamento no campo da cinematografia, ou um novo uso para a eletricidade. Dia e noite trabalhava em seu laboratório para descobrir uma melhoria em qualquer coisa, por pequena que fosse. Literalmente falando, seu credo parecia ser: se puder, vou descobrir um modo melhor de fazer a minha luz brilhar. Os esforços sinceros de Edison deveriam acender uma luz na mente de cada rapaz e menina pensantes. A maneira de cumprir nossas promessas a Deus é ter sempre uma luz acesa na vida, e essa luz é Jesus Cristo. A graça de Deus é o poder que o Senhor nos dá para iluminar nossa vida, para que possamos brilhar como lâmpada incandescente de Thomas Edison. O poder de Deus pode ser comparado com a eletricidade que passa pelo filamento de nossa vida e ilumina o mundo, assim como iluminou a primeira lâmpada de Edison. Contudo, convém lembrar que a presença de Deus não é algo que possuímos por natureza. Nós a recebemos de Deus como um dom gracioso. Não merecemos esse dom, mas Ele nos dá porque nos ama muito. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em João 1,17,
Paulo escreveu aos cristãos de Coríntios que a graça de Deus é o suficiente. Disse para o jovem Timóteo que transbordou a graça do nosso Senhor, em 1 Timóteo 1,14. Novamente afirmou para os coríntios: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Em 2 Coríntios 9,8. A graça de Deus é, pois, ampla e tem poder mais do que suficiente para salvar até o mais fraco de nós. Quando você nasceu, Deus o dotou de força física e intelectual, que aguardavam apenas seu desenvolvimento. É através delas que você se torna capaz de acertar uma bola no cesto, de subir numa escada em vez de usar o elevador, de cortar a grama do jardim e até de lavar a louça para a mamãe. São essas forças físicas e intelectuais vindas de Deus que lhe dão a capacidade de usar seus músculos e de realizar as maiores façanhas físicas. É através do cérebro dado por Deus que você é capaz de decorar porções inteiras da Bíblia, como o capítulo 14 de João ou o Salmo 23, de resolver problemas de matemática, de estudar e reter as lições de história, e especialmente de buscar as forças necessárias para guardar o voto do desbravador. É pela graça de Deus que você pode ser puro, bondoso e leal. A única diferença que existe entre as forças físicas e intelectuais e as forças espirituais é que as duas primeiras são inatas, isso é, já nasceram com você, e esperam apenas, como já dissemos, serem desenvolvidas de maneira correta, enquanto as espirituais você só as recebe no novo nascimento, isso é, quando se entrega a Jesus. Sem um renascimento espiritual, você não vai ser diferente de qualquer outra pessoa deste mundo, porque a transformação interna da vida é que muda os hábitos de uma pessoa. E não pode haver mudanças de hábitos se não houver mudança interna no coração. Jesus disse: todos vocês precisam nascer de novo, em João 3,7. Apenas a graça de Deus pode fazer qualquer um de nós ser diferentes daquilo que somos. Assim como o etíope não pode mudar sua pele, nem o leopardo as manchas de seu corpo, assim também o pecado não pode fazer qualquer mudança em si mesmo, nem a atuação do poder de Deus na vida. Você não pode ser puro, bondoso e leal. Nascemos com as costas voltadas para Deus e para o céu, disse um pregador famoso, e com o rosto voltado para o pecado e o inferno, até que venha a graça de Deus e nos converta e nos faça virar. Ellen White, a mensageira do Senhor, escreveu o seguinte: a vida cristã não é uma modificação, um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do que eu e do pecado e uma vida toda nova. Esta mudança só pode efetuar mediante eficaz operação do Espírito Santo. Ela diz em O Desejado de Todas as Nações, página 172. Certa ocasião, em Idaho, nos Estados Unidos, um grande alce atacou uma locomotiva que avançava vagarosamente pela região coberta de neve. Quando o maquinista avistou o animal, ele estava bem no meio dos trilhos, entre as barrancas de uma grande fenda. Imediatamente parou o trem, mas o alce, enfurecido, passou a atacar a poderosa máquina, batendo nela com suas patas dianteiras. Depois recuou um pouco e voltou, dando fortes marradas. Sem dúvidas, depois de se ter machucado bastante, o pobre animal finalmente se afastou e voltou para a floresta. Quantas vezes também nós, como aquele alce, atacamos nossos pecados e nossas fraquezas com nossas próprias forças, sem conseguir sequer arranhar nossos maus hábitos. O extraordinário professor e missionário Paulo nasceu de novo quando se dirigia para Damasco. Foi ali que se converteu, e desde então a graça de Deus penetrou na sua vida e ele se sentiu fortalecido. Triunfante, exclamou: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. O apóstolo não disse que podia umas poucas coisas ou muitas coisas, mas afirmou categoricamente: tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus transformou sua vida e de perseguidor dos cristãos passou a ser um dos maiores pregadores do evangelho da igreja primitiva. Paulo foi o primeiro nos sacrifícios, o primeiro nas façanhas e o primeiro nos triunfos do evangelho. Pela graça de Deus, sou o que sou, disse ele em 1 Coríntios 15:10. Como todos os seguidores bem-sucedidos do Senhor que viveram antes dele, Paulo conhecia tantas limitações próprias como o ilimitado poder de Deus, e foi com
esta firme convicção que disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas vejo nos meus membros outra lei que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 18, 23 e 24. Respondendo suas próprias perguntas, o apóstolo escreveu: graças a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 7, 25. Sentindo-se desventurado por causa das suas fraquezas, Paulo passou a ser forte quando pensou em Jesus Cristo e começou a orar pedindo que a graça de Deus penetrasse na sua vida. Gostaria você que esta mesma graça divina enchesse sua própria vida e lhe desse as forças de que precisa para guardar as promessas feitas a Deus e para ser fiel ao voto do desbravador? Talvez já se tenha esforçado muito para viver uma vida cristã, mas não tenha ainda conseguido notar qualquer resultado. A primeira parte do voto do desbravador tem o propósito de ensinar-lhe que é pela graça de Deus que você pode mudar sua vida. Sendo cristão de verdade, você vai conseguir fazer seu trabalho melhor do que antes. Lembra-se do lema de Thomas Edison? Existe uma maneira melhor de fazer isso, descubra-a. Sim, existe sempre um modo melhor, que não somente é o melhor, mas o único. Pedro descobriu esta maneira e apontou-a para os outros quando lhe perguntaram a respeito. Aqui está a sua grande fórmula. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Com isto queria dizer que é só pela graça de Jesus Cristo que o homem pode ser salvo. Certa vez perguntaram ao Joãozinho: que é sal? E ele respondeu: sal é o que estraga as batatas quando é deixado de fora. O que é religião? Pergunta o ministro. É o que estraga a vida quando é deixado de fora. O que é religião? É Cristo. E quem é Cristo? Ele é a luz do mundo. Deixe-o de fora e você vai ficar na escuridão. Ele é o pão da vida. Deixe-o de fora e você vai ficar com fome. Ele é a água da vida. Deixe-o de fora e você vai ficar com sede. Ele é a porta da esperança. Deixe-o de fora e você vai ficar desesperado. Imagine quão terrível será andar pela vida sem Jesus. No histórico Vale Mohawk, nos Estados Unidos, existe uma placa à beira do caminho com a seguinte inscrição bíblica: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Sem caminho não há como andar. Sem verdade não há mais saber. Sem vida não há mais viver. Temos de apelar para o nome de Jesus e pedir a Deus que derrame sua graça sobre nós. O Senhor nos salva, desde que peçamos a Deus. Ele nos perdoa pela sua graça e nos dá um coração novo. Eis aqui sua promessa: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardarei os meus juízos e os observarei. Em Ezequiel 36, 26 e 27. Sente você necessidade da graça e do poder de Deus? Quer um coração brando e novo? Jesus o está esperando. Faça com sinceridade a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. E Deus vai respondê-la. Somos todos pequenos, indefesos e dependentes de Deus, mas quando compreendemos isso e pedimos a Jesus que nos salve, Ele estende para nós seu forte e poderoso braço e nos salva de nossos pecados. Conta-se a história de um índio cuja vida fora transformada pela graça de Deus e de um homem branco que lhe pediu para explicar como isso tinha acontecido. Não encontrando palavras para descrever a mudança que sofrera, na sua simplicidade, o índio prontificou-se a ilustrá-la de maneira que achava mais própria. Pediu ao homem branco que fosse com ele até a floresta, onde ajuntou alguns paus secos e os dispôs em forma de circular. Depois apanhou um verme, colocou-o no meio deste círculo e finalmente acendeu a lenha, deixando o pobre animal cercado pelo fogo de todos os lados. Sentindo o calor, o infeliz verme começou a fazer tudo para escapar.
indo de um lado para o outro sem encontrar qualquer brecha para fugir. Finalmente, a pobre criatura, parecendo compreender que todos os seus esforços eram em vão, ficou no centro do círculo e esticou-se para morrer. Naquele momento, o índio estendeu o braço, tomou o verme na mão e o tirou dali. Em seguida, voltando-se para o homem branco, disse: Foi isso que aconteceu com o índio. Tudo ao meu redor era fogo. E índio se esforçava muito para se salvar. Não podia encontrar paz. Então Jesus estendeu seu braço e salvou o índio com mão poderosa. Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Pelo seu poder, ele nos tira do círculo do fogo do pecado deste mundo e nos salva dos maus hábitos, da impiedade e da destruição que vai haver no lago de fogo e enxofre. É pela graça de Deus que somos libertados, e é por esta mesma graça que permanecemos livres dos hábitos que tínhamos outrora. Algumas pessoas querem aparecer por meio de prazeres tolos e desejando ser populares. Começam a beber e a fumar para serem semelhantes à multidão. Outros, que querem aparecer por meio de suas emoções e dos seus temores e superstições. São muitos os escravos das mais variadas formas de vícios secretos. Não queira você aparecer dessa maneira, porque ela é inspirada por Satanás. Jesus promete nos libertar de todas essas fraquezas e nos dar a alegria de vencê-las. Diz a Bíblia: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Certa ocasião, interrompi um senhor que estava pintando uma casa e o deixei surpreso com o convite que lhe fiz para entregar a Deus seu hábito de fumar. Ele me deu um maço de cigarro que tinha conseguido, bem com a caixa de fósforo, e depois da oração que fizemos juntos para pedir a Deus que o salvasse daquele vício de 30 anos, ele me disse com convicção muito forte: ganhei a vitória. Já se passaram muitos anos e esse homem nunca mais tocou num cigarro sequer. A graça e o poder de Deus operaram nele em uma transformação tal que foi um verdadeiro milagre. Uma senhora de 90 anos de idade, que tinha fumado durante 70 anos, entregou o coração a Jesus e foi batizada em nossa igreja. A graça de Deus foi suficiente para libertá-la daquele vício tão asqueroso. Assim, se Deus pode salvar essa idosa senhora de 70 anos da escravidão do vício, não há dúvida alguma que pode também, e com muito mais razão, salvar um juvenil cuja vida não foi assim manchada pelo pecado. Louvado seja Deus pela graça que podemos receber através de nossa fé. Ele está apenas esperando que você a peça. Estas duas palavras, eu quero, são extremamente importantes para que vivamos à altura das promessas que fizemos a Deus. Ele nunca lhe dará sua graça a menos que você a queira receber, e para recebê-la é preciso que você peça a Deus. Dizer eu quero sua graça é a mesma coisa que dizer eu posso recebê-la. É preciso que você mesmo tome a decisão de não somente crer em Deus, mas também obedecer-lhe. Você é uma pessoa moralmente livre e tem o poder de fazer suas próprias escolhas. Deus não fez de você uma máquina, mas um ser pensante e racional. Sinta-se, portanto, feliz por Deus lhe ter dado esse poder de decisão. E pela graça de Deus, seja o que deseja ser e faça o que deseja fazer na vida. Esse poder de decisão própria traz consigo a responsabilidade de fazer escolhas sábias, porque só estas o levarão para o céu e para a vida eterna. O resultado será que, além de ser salvo pessoalmente, a graça, a influência que temos sobre os outros, você pode levá-los consigo para o céu. A graça de Deus faz por você somente aquilo que você mesmo não pode fazer sozinho. Embora seja verdade que ninguém pode mudar o próprio coração, só Deus o pode, o fato é que você precisa agir de acordo com o que lhe dizem os impulsos de um coração convertido e tomar cada dia a decisão de proceder corretamente e de obedecer a Deus. Isso significa que toda vez que tiver de tomar uma decisão, você precisa agir de acordo com seu coração e o seu conhecimento de Deus. Depois de todas essas considerações, espero que você possa ver com mais clareza o significado da expressão pela graça de Deus. Cada hora preciso de Deus. Sem sua graça, o que posso fazer? Pai eterno, me leva aos céus. Venha agora comigo viver.